Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é terça-feira, dia 15 de março e atenção, presos traficantes poderosos que traziam drogas do Paraguai. Esse é o primeiro destaque com o Lucas Abate. Oi Lucas, bom dia. Bom dia, André, a todo mundo que nos acompanha. Teve polícia nas ruas desde cedo hoje em Porto Alegre e também na região metropolitana. Mandados de busca, de prisão cumpridos contra os principais líderes de tráfico de drogas no Rio Grande do Sul. Entre eles, André, um traficante bem conhecido e que, inclusive, já está numa penitenciária federal. Daqui a pouco eu volto com os detalhes da operação e conto quem é esse criminoso. Até já, obrigado Lucas, 11h35. E olha só essa, o motorista invade uma loja durante a madrugada e depois foge. É o destaque da redação com ele, Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, eu olho essa imagem e tento entender por que este homem deu essa guinada. Nossa. Seria para furtar, para roubar e depois ele se arrependeu? São muitas perguntas, a gente vai tentar responder daqui a pouco, mas a imagem é realmente, olha, impressionante, André. Muito bem, seguindo os detalhes, 11h36 do SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. A perguntinha do dia. Daqui a pouco a gente vai mostrar esta imagem aí. O que será que vai acontecer? O que este rapaz vai fazer? Hein? Vai fazer gracinha? Tem uma câmera de segurança? Vai furtar algo? Ou vai fugir da aula? 3 perguntinhas. O que este rapaz vai fazer? Em seguida a gente vai responder, porque a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos em seguida com muitas informações para você nesta terça-feira. Fique aí, até já. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora faltando 20 minutos para o meio-dia. Acompanhe o rápido recado que a Sorri Fácil tem para você. Boa tarde, olha essa novidade, alinhador invisível da Sorri Fácil. Conheça o Sorri Fácil Aligner. Você já ouviu falar sobre os alinhadores invisíveis? Eu sou a doutora Isadora Kozlovski, que vim aqui hoje para lhe contar que estamos lançando o Sorri Fácil Aligner, alinhador invisível próprio da rede Sorri Fácil. Eles são ideais para quem busca um sorriso único e alinhado e quer um tratamento confortável, ágil e discreto. O alinhador pode ser removido para alimentação e higiene e o melhor, pode ser até 40% mais rápido que o aparelho convencional. Por isso, deixo aqui um convite especial. A Sorri Fácil estará esperando você. Venha conhecer os alinhadores invisíveis Sorri Fácil Aligner e tenha um sorriso alinhado de forma fácil e confortável. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. Atenção, coloca a sirene. Terror e pânico na Serra, lá em Caxias do Sul. Os criminosos chegam e gritam, atiram contra os moradores. O Glauco, direto da redação, tem os detalhes, não é mesmo, Glauco? Impressionante. Sem cerimônia, estes homens chegaram num carro escuro em frente a esta casa. E isso aconteceu na Rua dos Lenhadores, no bairro Belo Horizonte, em Caxias do Sul. E tudo foi captado por esta câmera de segurança da própria residência. Eles chegam tentando já intimidar os moradores, tentam abrir o portão ali. Eles gritam para dentro da casa para que a pessoa saia. Num primeiro momento eles falam que são da polícia, mas a pessoa que está dentro de casa, inclusive dá para ouvir vozes femininas, gritam desesperadamente essa pessoa e mais, dá a impressão que tem mais gente, né? E nada passa disso aí num primeiro momento. Só que a seguir a gente vê a imagem da câmera baixando ali, tem um cão latindo ali. Eles mais uma vez ameaçam e disparam para cima, André. Uma completa intimidação para esses integrantes da casa. Não passou disso aí, tá? No resumo da ópera, não houve pessoas feridas, mas um enorme susto, inclusive, para os vizinhos. A polícia, de posse dessas imagens, procurou, mas não conseguiu achar ainda esses criminosos, André. Vamos ouvir, a gente tem como ouvir, né? Olha o desespero dessa mulher. Daqui a pouco era uma intimidação, mas foram na casa errada também, né, Glauco?
Pois é, a polícia ainda tenta descobrir exatamente o porquê que isso aconteceu, inclusive falando com, logicamente, os donos da casa, mas com todas as pessoas que vivem ali na região, né, para saber, inclusive, se foi a primeira vez. Mas eles não acharam ainda os responsáveis. São ao menos 4, né? Tem um que entra na direção e aparecem os outros 3. E tem uma arma longa ali, inclusive. Quer dizer, eles chegaram bem armados e tentando abrir esse portão aí, mas não entraram na residência. Às 21h36, isso, né? Não era tão Isso. tarde assim também, né, Glauco? Exatamente. Não, o cachorro desesperado ali. E aí os tiros, vamos escutar os tiros, foram vários, né, Glauco? Foram vários tiros. Ali, ó. Ó, daí com a hora que eu olho pro Gabriel, eu digo que o Gabriel voltar pra dentro, eles Olha enxergaram o lá dentro. desespero, gente. Meu Deus. 6 tiros ao menos. 6 tiros. Tá aí, registro em Caxias do Sul. Polícia não sabe, né? Tá investigando para descobrir se era algum recado para alguém que estava na residência ou se foi numa casa errada mesmo. Agora eles disseram que era da polícia. Eram da polícia. Quando chegaram, sim, né? Mas tentando atrair quem estava dentro da residência, certo. né? Muito bem, seguimos adiante, 11h44. Atenção, atenção. Muitas filas nesse momento em frente ao Cine, aqui em Porto Alegre, ali na chegada à capital, na Avenida Mauá. Muita gente procurando emprego. Vamos conversar com o Lucas Abate. O Lucas Abate vai trazer informações para a gente. Me chamou a atenção, Glauco, o número de pessoas. E também me chamou a atenção, porque eles montaram uma tenda e muitas pessoas ali aguardando, sentadas, por estarem em local externo, sem máscaras, mas aí entra aquela dúvida, né? Aquela dúvida do bom senso de uma aglomeração em um local semi-aberto, porque na verdade tem ali um toldo, mas muita gente sentada, aguardando o momento de ser chamada, porque há pelo menos 1.000 vagas de trabalho à disposição e o Lucas vai atualizar para a gente. O Lucas já pode falar com a gente daqui a pouquinho. E é isso, então, tiveram que organizar, Glauco, pela quantidade de pessoas aguardando nesse momento que está muita gente precisando André, de emprego. é o chamado feirão de vagas. Era de se imaginar que houvesse um grande movimento. Agora, essa questão do bom senso, André, isso vai dar muito pano para manga. É difícil, né? Enfim, agora o importante é que tem essas vagas, há muita gente procurando, que bom que tem tantas vagas assim à disposição. Agora, a gente sabe que a fila está maior ali do que a oferta de vagas, né, Glauco? Tem mas muita gente procurando. É também de se esperar. Tem muita gente desempregada ainda, né, André? É verdade. Já juntando aí pandemia, agora nós enfrentamos essa crise mundial com a guerra lá na Ucrânia também. Vamos sentir os reflexos disso. Aliás, já estamos sentindo também o próprio preço da gasolina. Em seguida, a gente vai falar sobre o preço da aviação, né? O preço das passagens aéreas, consequentemente também o combustível, o querosene de aviação subindo devido ao aumento do preço, né, do barril de petróleo. Mas, enfim, nós vivemos um momento bastante delicado e muita gente procurando emprego. É para lá que nós vamos lá agora, para lá, direto para o Cine no centro de Porto Alegre, onde está o Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Oi, André, bom dia novamente para ti e para todo mundo que nos acompanha. E realmente é muita gente, bastante gente mesmo, procurando emprego aqui no centro de Porto Alegre. O que está acontecendo por aqui? Um grande feirão do Cine Municipal, até mesmo em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre. Então é um feirão que tem agora, André, e vai ocorrer hoje, amanhã e depois de amanhã, com o total de vagas, e preste atenção, pessoal que está em casa precisando de emprego, 1.300 vagas em diversas áreas, André. E olha só quanta gente está por aqui, vou pedir para o Cristiano Mazzoni, nosso cinegrafista, mostrar. Tem uma longa fila, teve gente, André, a gente tem relato de pessoas que chegaram ainda ontem, por volta da meia-noite, para conseguir garantir um espaço, uma vaga por aqui, e ao longo de todo o dia o pessoal está aguardando atendimento. Deixa eu ver se esse senhor aqui que está sentado fala com a gente. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor está procurando emprego aqui? Com certeza. Desde que horas na fila? Desde as 15 para as 8. 15 para as 8. E agora já tem uma previsão de quando vai ser atendido? E a fichinha número 300. Eu acho que daqui umas 2 horas eu estou liberado. Percebam, André, ficha número 300. E isso são cerca de 300 fichas que foram distribuídas. Ao todo, na fila, uma estimativa de cerca de 700 pessoas. Eu até quero saber, o senhor é idoso, já é aposentado, está procurando tempo? Mas não dá para viver com a aposentadoria. Estamos procurando uma outra alternativa qualquer, né? Tá tudo muito caro. Tá tudo muito difícil. Esse país está virado numa coisa. Tá bravo mesmo.
Muito obrigado. Como é que é o nome do senhor e quanto tempo já aposentado e sem trabalho? Estou aposentado há 3 anos Estou aposentado há 3 anos. E nesse período sem trabalhar, só com aposentadoria? Sem trabalhar, fazendo uns bicos de jardinagem, coisa parecida, para entrar um troco. Tá certo, muito obrigado. Eu vou falar com outras pessoas aqui, André. Vamos ver o que o pessoal tá aguardando. Deixa eu falar com esse jovem aqui. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Primeiro emprego, tá procurando? Procurando emprego. Aí tá na busca, né? Estamos lutando, né? Tá difícil? Como é que tá o mercado de trabalho? Tá muito difícil, é muito concorrido, né? Frente mais experiências, né? Mas tá difícil, então. As coisas estão caras, aumentando, mas tem que a luta, né? Não adianta. Tá bom, muito obrigado, meu amigo. André, a gente vai seguir acompanhando aqui a movimentação no Feirão do Cine e em seguida a gente volta com mais informações, também trazendo dicas e as vagas, as principais vagas que estão abertas. Olhando aqui, Lucas, as aberturas aí desse toldo, e que bom que agora muita gente já colocou a máscara. A hora que eu passei ali, não tinha me chamado a atenção, talvez eles até orientaram depois. Que bom. Observem em pé as pessoas ao lado, aguardando, portanto, serem chamadas. Para quem tiver dúvidas, outras informações, vai no nosso Facebook lá do SBT. Ali, faz pouquinho tempo, a gente publicou, tem todas as informações a partir de hoje, vai até o dia 17, quinta-feira. Ali tem todas as informações necessárias para quem procura um emprego. Lembrando, já é um grande feirão, uma grande oferta de trabalho, preparando para os 250 anos de Porto Alegre, que comemoramos no dia 26 de março, Glauco. Reforçando aquilo que a gente falou, bom senso. Deu para ver o Lucas Abate aí usando máscara, né? Apesar do decreto municipal. Momento adequado. Porque ele teria contato mais próximo com essas pessoas aí. Muito bem, o bom senso sempre é importante, principalmente nesse momento de pandemia. Há 2 novas variantes, né? Que já foram identificadas no norte do país. Não é nada que preocupe, né? Isso dito pelas próprias autoridades sanitárias, mas estão em monitoramento. É uma variante que a Delta se misturou com a Omicron. Isto, digamos assim, é normal dentro de uma pandemia e significa também que há um controle já, uma expertise maior. Em meio a 2 anos de pandemia, estão monitorando esses casos, mas não significa nenhuma grande preocupação, pelo menos é o que dizem as autoridades da área de saúde. Seguimos adiante, faltando 10 minutos para o meio-dia, um flagrante no norte do estado. Na cidade de Coxilha, 2 homens armados invadiram uma casa e levaram espadas, levaram objetos, relíquias dos proprietários. E o Glauco tem as informações do que aconteceu. Olha ali tem armas, né, Glauco? Olha só. É uma espingarda. Como você falou, 2 homens, André, entraram dentro desta casa aí. A imagem é da câmera de segurança da própria propriedade. E não intimida ninguém, pelo visto, né? Não tinha. Isso foi de madrugada, na última segunda-feira. E esses homens, essa dupla aí, eles procuravam por objetos que tivessem algum valor, mas sabe-se lá por que levaram, então, esses objetos de estimação, dá para dizer assim, né? Espadas, e tinha outros objetos também que eles acabaram levando, tá? Por exemplo, drone. O drone, a gente sabe que muita gente usa o drone para o mal, né? Não se sabe exatamente, neste caso aí, qual é a finalidade, mas eles levaram o drone. A Polícia Civil já identificou estes homens, mas ainda eles não foram presos, tá? Está procurando ainda a polícia essa dupla aí, né, que entrou nessa casa aí, lembrando, na cidade de Coxilha. Agora, me chamou a atenção, Glauco, porque eu disse, as câmeras não intimidam. E dá a impressão, e é isso a polícia vai investigar, se eles tinham alguma informação, né, Glauco? Porque são armamentos que são relíquias, são raros e tem um valor também, tem um valor alto, né, Glauco? Claro, pode ser revendido, embora a gente saiba que o mercado de receptação para esse tipo de produto é restrito. Mas eles não têm, pelo jeito não tem problema com isso, não tem preocupação, né, André? Tá aí a imagem, quem puder colaborar, aconteceu em Coxilha, no norte do estado. É norte do estado, Coxilha, né, Glauco? Isso. Quem tiver informações, procure a delegacia de polícia. Roubaram objetos antigos, né? Armas e outros objetos. Estão ali, faz sinal de silêncio para não fazer barulho. Vejam que eles estão muito cautelosos, Glauco. Esse aí faz um sinal de... faz um sinal de... silêncio, não faz barulho, tá aí, levaram diversos objetos. Talvez foram com esse objetivo, já sabiam que ali teria, né? Como sabiam, nós não temos ideia, mas pode ser sim que eles tinham as informações e entraram nessa residência. Outro município, né? Município pequeno, município tranquilo do interior do estado, recebendo essas visitas indesejadas. Glauco.
11 horas 53 minutos, 22 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa imagem. Olha só essa imagem, o que será que vai acontecer? Opção 1. Opção 1. Hein? Vai fazer gracinha porque tem uma câmera de segurança, já que falamos há pouco que os criminosos não estão nem aí para câmeras de segurança. Será que ele vai furtar alguma coisa neste local? Ou será que ele está fugindo da aula agora que as aulas são presenciais novamente, hein, Glauco? Será que ele vai fugir da aula e quis tapar a câmera de segurança? Porque ele pega uma cartolina e coloca em frente à câmera, Glauco. Hein? Bem intencionado ele não estava. Agora, dessas opções aí, eu acho que aí é furtar, né? Deve ser. Será, hein? Não sei. Em seguida a gente vai contar. Em seguida a gente conta. 11h54 agora. Vamos falar do aumento dos preços, gente. Inevitável falarmos, porque além da gasolina, o aumento do barril do petróleo vai fazer subir também o preço do querosene de aviação. Resultado, as passagens de avião também vão ficar mais caras. Com isto, o setor deve demorar ainda mais a oferecer voos e rotas que diminuíram ao longo da pandemia. Acompanhe. Com viagem marcada para Portugal em setembro, Nelly foi pega de surpresa com o preço da passagem. São valores mais altos do que normalmente seria se não tivesse talvez a pandemia e agora piorou com a guerra, né? Este economista diz que só no ano passado o querosene de aviação acumulou alta de 76% e que o combustível representa 1/3 dos custos de operação do setor. Não houve, né, também na retomada da economia, na retomada da mobilidade social, equilibrar oferta e demanda. O dólar valorizado também pressiona o preço das passagens por aqui. Boa parte aí, mais de 50% dos custos da aviação, ela é dólar, né, ela é dolarizada. Então não há como as empresas não repassarem isso ao consumidor. A associação que representa as empresas aéreas teme um agravamento da crise. As principais companhias que operam no país confirmam que o valor da passagem deve subir. As empresas ainda pretendem adiar a retomada da oferta de voos e novas rotas, outro fator que encarece as viagens. Para evitar o preço nas alturas, o jeito é se organizar. A antecedência é o necessário. Se tu te organizar hoje para férias de julho, é mais barato, vai ser, do que se tu deixar para junho comprar férias de julho. E eu vejo aqui a expectativa agora para os preços. São novas cidades no Rio Grande do Sul que vão ter ligação com São Paulo, né, Glauco? Isso. Anunciado há pouco tempo. E eu só quero ver os preços, porque eles estão em reajustes, né? É o momento de se refazerem os cálculos. Agora, eu estava olhando essa semana os preços e aquele tal de algoritmo ajuda a complicar a situação de quem faz a pesquisa de preços de passagens aéreas. Olha, uma coisa assustadora. Para o Rio de Janeiro, soube de um caso que uma passagem de ida, o cidadão precisou dar mais de 50 mil milhas que tinha e quase R$600 isto para o Rio de Janeiro. Porque a partir do momento que você começa a fazer a pesquisa, o que acontece? Vão te cercando ali no sistema e você tenta procurar algo mais barato e vai cada vez mais aumentando o valor. Vamos aguardar, ainda estão sendo recalculados esses valores. O que a gente espera é que não interfira, já que há tanto tempo esperávamos, por exemplo, esses novos voos, incluindo, são 5 cidades aqui do Rio Grande do Sul para Guarulhos. São as cidades, eu já digo, são as cidades de Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria, com voos diretos para Guarulhos já a partir agora dos próximos dias. Seguimos então, Glauco, 11h57. Vocês lembram que nós mostramos no início do mês esta imagem? Dá uma olhadinha. Dá uma olhada nesta imagem. A polícia prendeu esse homem que quase matou um rapaz enquanto voltava de uma festa. Lembrando que este não foi o primeiro caso de agressões pelas ruas aqui no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Inclusive a morte de um rapaz morador de rua que foi agredido. Eu acho que foi na Vacaria, né? Região lá da Serra, Campos de Cima da Serra. Agora a polícia conseguiu identificar esse homem, né, Glauco? Exatamente. A informação que nós temos, André, inclusive, é de que esse rapaz aí, porque ele é um jovem, 20 anos, ele se apresentou à polícia depois de tudo que aconteceu, da repercussão, enfim, buscou ajuda, buscou apoio, buscou informação, logicamente. E a surpresa, ou digamos, nem tão surpresa assim, é que ele já tem antecedentes, ele se apresentou para falar com o delegado e já foi preso, porque já havia um mandado, inclusive, lembrando que ele agrediu várias vezes com socos, pontapés,
este homem que aparentava estar embriagado, e conforme a polícia estava realmente embriagado, mas não dá motivo algum para esse tipo de reação. Ele chegou a ser contido em determinado momento por um outro rapaz, mas ele, olha, inconformado, fora de si, voltou para agredir novamente esse homem aí a socos e pontapés, e lembrando ainda que ele estava também com uma faca. Portanto, se apresentou para a polícia e agora fica à disposição, André. Muito bem, tá aí esse homem que foi preso, lembrando daquele caso lamentável de Vacaria, de uma brincadeira entre homens, mostrando um dizendo como que se matava e partiu para cima de um morador de rua, batendo de uma maneira absurda. Foi salvo por 2 mulheres que foram ajudá-lo e, infelizmente, dias depois, está aí a imagem, dias depois ele perdeu a vida. Aí o momento que eles se encontram com este morador e aí um deles começa as agressões, os amigos lá chegam um deles a fazer alguma movimentação, intenção de separar, mas continua ele batendo, até que o homem cai no chão e não se move mais. Só parou de bater porque chegaram 2 mulheres que vêm correndo para salvá-lo. E, infelizmente, mesmo encaminhado ao hospital recebendo atendimento, 2, 3 dias depois ele perdeu a vida. Isso aconteceu, portanto, está aí esse homem morador de rua, aconteceu em Vacaria, lá nos campos de cima da serra. Em seguida, acho que vai aparecer a imagem dessas 2 mulheres correndo ao encontro deles, chamando a polícia para levá-lo imediatamente ao hospital. Neste caso, aí eu não lembro o que aconteceu com esse homem, se ainda estão investigando, eu não lembro o resultado na época, ou se ainda estavam à procura dele para poder identificá-lo. Mas está aí, a gente consegue ver as agressões uma atrás da outra, chutando como se fosse um pedaço de pedra, uma coisa assim. Olha ali, as 2 chegando e salvando esse homem que aconteceu, este caso lá em Vacaria, nos campos de cima da serra, homem que morreu dias depois. Agora, 12:00 em ponto, para quem está chegando, esse é o SBT Rio Grande, a todos muito bem-vindos, temos muitas informações, até a 1 da tarde, muitas informações para você. Vamos... Coloca a sirene, hein? Tem operação policial? O quê? 14 pessoas presas nessa operação que aconteceu em Porto Alegre e também na região metropolitana. Os traficantes traziam drogas do Paraguai para abastecer as principais bocas de fumo aqui da capital gaúcha. O Lucas Abate acompanhou essa operação e vai trazer os detalhes para a gente desse trabalho policial, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, e desde cedo, junto com a polícia, a nossa equipe acompanhou essa operação policial. Dá para ver nas imagens ainda que está bastante escuro ali. E isso, André, chama atenção porque é uma estratégia da polícia para não chamar a atenção dos criminosos. Como é que funciona um bastidor das operações policiais? A gente chega, fica um pouco afastado, deixa os carros já com sirene desligada, com farol desligado, e a polícia vai seguindo muitas vezes no escuro e no silêncio absoluto, como mostram essas imagens, até conseguir cercar a casa. E foi isso que aconteceu hoje, André. A polícia cercou essa casa, esse local, que fica no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre. Era um endereço ligado a um traficante, mas ele não foi encontrado nesse local. Não teve essa prisão, mas outras 14 pessoas foram detidas, André. Só que 8 já estavam no presídio e olha só o tamanho dessa operação. Dessas 8, 3 estavam em penitenciárias federais. O que significa? Lideranças de alta periculosidade, como é o caso, eu prometi lá no início do programa que ia trazer informação, eu vou trazer agora. Como é o caso do traficante Jura, um dos mais perigosos e conhecidos de Porto Alegre, está na penitenciária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e também foi alvo dessa operação, porque era o grupo dele que estava sendo investigado desde 2019 pela Polícia Civil. Então, quais eram os alvos da operação de hoje? O delegado Alencar Carraro nos responde. Nós estamos responsabilizando hoje lideranças do narcotráfico. Então nós temos, por exemplo, presos que comandam o Campo da Tuca, que historicamente em Porto Alegre há uma grande venda de cocaína. Nós temos presos hoje que comandam o tráfico de drogas na área central de Porto Alegre, sobretudo o condomínio do Carandiru. Nós temos presos um preso que está em penitenciária federal que comanda a maior parte do tráfico de drogas na Restinga, em Porto Alegre. 12:02, está aí a operação que aconteceu na manhã de hoje aqui em Porto Alegre. 14 pessoas presas, lembrando que 8 já estavam, né, no presídio, ou seja, 14 mandados de prisão, 8 já estavam no presídio.
E vejam o tamanho dessa operação, porque o foco é justamente a liderança desse grupo, não é mesmo, Lucas? Por isso até, André, levou o nome de Operação Cabeças, que são as cabeças do tráfico de drogas de 3 facções diferentes aqui no Rio Grande do Sul. E reparem só, André, o que o delegado Alencar Carraro fala no trecho que a gente ouviu. Liderança que coordena o tráfico de drogas, inclusive na região central de Porto Alegre. Ou seja, não é só nas comunidades, não é só na periferia, nos pontos mais extremos. Aqui, André, a gente está na Avenida Mauá, região central de Porto Alegre. Nessa região também tem tráfico de drogas e o criminoso que é responsável pela distribuição aqui nesse ponto, Cidade Baixa, até chegando à região da Princesa Isabel, no chamado condomínio Carandiru, o responsável por toda essa distribuição de drogas também foi um dos presos hoje. Esse estava na rua e foi encontrado hoje pela polícia e levado para o sistema federal. E destaque também, André, para o Jura, responsável pelo tráfico de drogas ali na Zona Leste, região do Campo da Tuca, envolvido num crime de grande repercussão aqui no Rio Grande do Sul, que é a morte do então vice-presidente do CREMERS, Marco Antônio Becker, no ano de 2008, mais uma vez sendo alvo da polícia, só que o Jura já está isolado lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Coloca a sirene, 12:04, operação aqui em Porto Alegre. Operação que tinha como objetivo prender integrantes, lideranças de quadrilhas. 14 mandados de prisão, sendo que 8 já estavam no presídio. E um dos alvos, né, da polícia o preso o Jura, que já tem um histórico aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que a situação do Jura é qual nesse momento, hein, Lucas? Está na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O que é uma penitenciária federal, André? É para onde vão os presos mais perigosos e poderosos, né, do país. Ele fica em isolamento, fica numa cela de 2x2, tem acesso a 2 horas de banho de sol por dia, não tem condição nenhuma de se ter um telefone, de manter contatos, não tem visitas, apenas conversas com advogados, e são conversas também, de certa forma, monitoradas. Então, é uma penitenciária feita para sugar, tirar toda a liderança e poder que esse criminoso tem. E é a condição atual do Jura. E por que é importante, então, André, essa operação de hoje mirar também o Jura? Porque ali na frente, o prazo dele na Federal está acabando. Ali na frente ele pode voltar para um presídio daqui, ter acesso ao celular e retomar essa condição de liderança. Então, quando a polícia vai lá e prende ele mais uma vez, a polícia consegue garantir que ele fique mais tempo em isolamento na penitenciária federal. Que loucura isso, hein? Olha, e certamente o Lucas acompanhou desde cedo essa operação, né, junto com a polícia, tanto é que acompanhou desde a madrugada. Como dissemos, foram 14 mandados de prisão, sendo que 8 já estavam presos. E agora, eu não sei se a polícia, o que faz a polícia nesse momento, Lucas e Glauco, porque a partir do momento em que há prisão de lideranças, automaticamente já tem, né, o vice-líder já está ali de prontidão, o que exige também uma grande mobilização da polícia nesse momento, né, sem falar, desculpa, Lucas, mas na possibilidade de outras pessoas quererem assumir e aí dar aquela briga interna, inclusive com outras facções, né, para tomar o poder, né, Lucas? E até o que acontece, Glauco e André, esse mandado que a gente foi acompanhar lá na região da Vila na Renascença, no bairro Cascata, era justamente um vice-líder, como o André disse, que assumiu a posição de liderança a partir de uma prisão que aconteceu em janeiro. Então, agora, neste momento, ele até está foragido, a polícia segue buscando esse criminoso, outras pessoas também que não foram localizadas ao longo da operação de hoje seguem sendo procuradas pela polícia. Na sequência, André, a gente volta com mais informações dessa operação e trazendo um destaque que é muito importante para as comunidades: o poder paralelo que é criado por esses criminosos. Em seguida, o Lucas Abate voltando com as informações dessa operação na manhã desta terça-feira aqui em Porto Alegre, 12:07. Olha, em seguida vamos falar do número de abusadores presos somente em Canoas, aqui na região metropolitana, durante o ano passado. E agora mais um caso foi identificado. Na maioria das vezes, esses crimes acontecem entre familiares ou com envolvimento de vizinhos. Já já o colega Guilherme Roquette vai nos atualizar
sobre estes bárbaros crimes. Em seguida, portanto, a gente traz os detalhes desse número que vem chamando a atenção. Lembram desse desenho aí? Esse desenho foi a maneira de uma menina se expressar para os familiares de que estava sendo abusada pelo próprio pai. Olha aí o que ela dizia naquela carta que ela deixou. A avó, ela tinha dado de presente um caderno e a neta começou a desenhar e a escrever. Tanto é que o desenho ali a gente tapou, porque é de uma agressividade, a inocência é algo inimaginável. Eu não gostava, mãe. Ele era um idiota. Ele pedia, olha aí. E aí ela fez o desenho. Daqui a pouco a gente vai falar. Vejam só, um caderno que a avó deu para a neta e a neta se expressou dessa maneira para relatar os abusos que ela e a irmã vinham sofrendo do pai. Em seguida a gente vai trazer outros detalhes. 9:09. E atenção, porque vamos falar sobre os aumentos de preços. Já está mais caro manter as panelas no fogo aqui no estado. Glauco Paza, para quanto foi o valor do botijão de gás aqui na Grande Porto Alegre, Glauco? Olha, nós fomos atrás dessa informação, André, fazendo uma pesquisa nos vários pontos, já com teleentrega incluído, ou seja, seria o valor final. Olha só o que nós achamos. Em Porto Alegre, o botijão de 13 quilos variou de R$ 129 a R$ 133 reais. Olha o que é o preço do gás, hein? E isso, eu repito, já com o valor da teleentrega. Em Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, custa entre R$ 120 e R$ 125 reais. Meu Deus do céu. Um pouco mais barato, mas ainda caro para o bolso do consumidor. Lembrando que na sexta, a Petrobras reajustou o preço em 16,06%. Isso já foi repassado, o novo valor já está sendo cobrado e, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o consumidor gaúcho pagava, olha só, em média, R$ 102 reais pelo produto em janeiro do ano passado. Ou seja, pouco mais de um ano depois aí deu esse pulo, esse salto para castigar ainda mais o consumidor, André. O botijão mais utilizado é o de 13 quilos, né? Isso. É o de 13 quilos, que é aquele botijão, né? O tamanho que a gente conhece, esse aqui, ó. Esse aqui. Agora, volta ali só um pouquinho. Eu quero mostrar o de 45 quilos, que é esse comprido. A gente vê muito em prédios, em edifícios. Esse aqui, ó. Esse aqui. Viste o preço ali, Glauco? Não vi. Ó, põe ali o preço. Eu, quando vi o preço desse botijão agora, na tabela, eu até vou pedir para repetir, pode deixar rolar. Esse é o normal de 13. De 13. Vocês viram ali o preço do de 45? Vai aparecer. Olha ali, 435, que é o P45, que é aquele maior que a gente está acostumado a ver, geralmente em prédios, restaurantes. R$ 435 reais e ali 115. Mas, Glauco, pouco tempo atrás, eu lembro, era 60 reais, 50, 60. Não faz muito tempo. Sei lá, um ano, um pouco mais de um ano. E é claro que isso tem que ser repassado, né? Infelizmente, o consumidor final vai pagar, aquele que vai no restaurante, enfim, quem paga o condomínio. Essa é a lei, né, André? Olha, que coisa séria. Agora, a gente tem que lembrar que é o seguinte, o abastecimento que acontece em muitas residências, aí é o gás natural, né, Glauco? Nós temos essa diferenciação. Mas é que muitos prédios, inclusive, não estão adaptados ainda à rede externa e utilizam esse gás. Sim. E lembrando que a rede de gás natural, né, ele deve ter ainda um preço menor, que é o gás que vem da Bolívia, o Gasbol, né? Mas esse aí eu acho que a maioria da população usa. Esses de menor, o de 13 ou aquele menor ainda, que eu acho que é o de 5 quilos, né? Aquele pequenininho. Mas é preocupante a situação, porque é mais um reflexo de que teremos aí aumento de preços em cadeia. Porque como que um restaurante, por exemplo, Glauco, vai conseguir segurar o preço, uma vez que o botijão de gás, a alimentação e por aí vai tudo aumentando de preço. E aí, como é que fica? O resultado vai para onde? Vai para o bolso de quem? Imagina, né? A boa notícia, André, o valor do petróleo baixou e muito de ontem para hoje. Tomara que continue assim. Olha, antes da pandemia, antes da guerra da Rússia e Ucrânia, estava abaixo de 100.
ele chegou a 140, assim, num pico. E me parece que agora voltou para esse patamar. 109, né? 105. 105. Há pouquinho, Glauco, eu ouvi no noticioso, no noticiário, eu entendi que estava um pouco abaixo de $100. Aí a pergunta que eu te faço, né? Já que os preços dos combustíveis, da gasolina, são baseados no reajuste do barril de petróleo, que é uma cotação internacional. Eu já sei a pergunta. E aí? Será que vai? Ah. Será que vai refletir no preço da Melhor gasolina? assim. André, pega uma cadeira aí. Espera. Tá. Entendi. Valeu. Seguimos, olha só. As aulas presenciais começaram a voltar gradativamente na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já ontem, na segunda-feira. É a única universidade federal do Rio Grande do Sul que não exige o comprovante, né, o chamado passaporte vacinal. Na reportagem a gente vai mostrar para vocês. Pouco movimento e prédios quase vazios. Foi assim o primeiro dia de aulas presenciais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a maior do estado. Nem todos os 2.200 servidores e 45 mil alunos voltam agora. O retorno ocorrerá em etapas. Pedro finalmente vai conhecer os colegas da medicina veterinária. Estou indo para 1 ano e meio de curso e ainda não pisei na faculdade. Das 6 universidades federais gaúchas, a URGS é a única que não tornou obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação. A reitoria não acatou a recomendação do Conselho Universitário nem do Comitê de Enfrentamento à Pandemia para exigir o documento. A partir do momento que eu solicito a comprovação vacinal, eu vou estar preocupado não só com a proteção daquele indivíduo, mas da coletividade, inclusive da coletividade universitária. O impasse preocupa os funcionários. Isso faz com que as pessoas que se vacinaram, elas estejam também expostas, né, a ser contaminadas pela irresponsabilidade, pelo negacionismo de certas pessoas que optaram pela não vacinação. E lembrando sempre, né, Glauco, que a grande diferença, porque muita gente diz assim, eu não me vacinei, mas se eu pegar Covid, é eu que vou pegar e está resolvido. Não, não é bem assim. Aliás, não é nada não é só isso, tem muito mais coisas. Inclusive, a capacidade de transmissão do vírus é bem menor das pessoas que estão vacinadas. Com isso, se diminui a circulação de vírus. Com isso, se diminui o número de contaminações e a possibilidade de novas variantes. Sobre o uso de máscaras ou a flexibilização do uso de máscaras, teve cidade da Serra que o uso não é mais obrigatório nem em lugares fechados. E o Lucas vai explicar pra gente, né, Lucas? É o caso de Carlos Barbosa, André, que desde sexta-feira desobriga o uso de máscaras em ambientes internos e externos. E como é uma situação até atípica, nova aqui no Rio Grande do Sul e que, claro, divide bastante opiniões, a nossa equipe foi até a cidade, até Carlos Barbosa, para saber o que é que a população está achando disso. Nos ambientes mais fechados, eu acredito que o pessoal ainda está mais receoso e eu, por minha parte, acredito que vão manter a máscara em comércio, supermercado, ainda a gente vai se manter utilizando. Tá bom, eu tô gostando porque eu uso óculos, né, e tava difícil usar máscara com o óculos, embaçava todo o óculos. Agora não, agora tá bom. Tomara que siga em frente, que esse vírus vá embora, né? E aí, Lucas? Exceções da regra, André. Exceções da regra, então. Locais de saúde, postos de saúde, hospital e também pessoas que estão com a Covid-19 ou com suspeita. Claro, devem ficar em casa, mas se precisarem fazer algum deslocamento para atendimento médico, por exemplo, devem continuar utilizando máscaras. Segundo a Prefeitura, um dos motivos para o decreto, para essa flexibilização do uso de máscaras, foi justamente os dados epidemiológicos do município. Então vamos ouvir o prefeito. A vacinação andou e andou muito bem. Temos acima de 85% da população vacinada aqui em Carlos Barbosa. Temos também baixos números de casos ativos atualmente. Em caso os números avancem muito, podemos sim rever essa posição.
Aí vai aguardar pessoas serem contaminadas para decidir o que vão fazer. Lembrando que hoje à tarde o governo do estado tem uma reunião a respeito disso. Lembram que no carnaval o governo do estado emitiu um decreto liberando as crianças do uso de máscara, aí se recorreu à justiça, um grupo de pais recorreu à justiça e voltou à obrigatoriedade de crianças de 5 a 11 anos. Agora, o que fez diversos municípios, a partir disso, começaram a liberar, inclusive Porto Alegre, em ambientes abertos. Carlos Barbosa em ambientes abertos e fechados. Aí começa assim, um a isso, outro município é daquele jeito, outros em ambiente fechado e por aí vai. Talvez esse seja o objetivo do governo do estado nessa reunião que acontece, uma reunião técnica que acontece na tarde de hoje. A Prefeitura de Porto Alegre liberou em ambientes abertos, né, Lucas? Liberou em ambientes abertos e depois de 1 ou 2 semanas, eu acho que em 1 semana, vão ter uma nova reunião para decidir, né, e ver como que foi esse período e se determinam em ambientes fechados também possa ser liberada o uso de máscara aqui em Porto Alegre. Lucas? Uma percepção da gente que está todos os dias na rua, André. Praticamente, na prática, não mudou nada. Quem não usava máscara já não era muito obrigado mesmo e quem usava para se proteger continua usando. Exatamente, a mesma observação que eu tive. Eu acho que o Lucas ficou melhor de máscara. Então vamos continuar assim. Mas é aquela questão do bom senso, né? Se você está sozinho no local aberto, é uma situação. Lucas ontem estava em local, sozinho no local aberto, era uma situação. Hoje, né, entrevistando pessoas, conversando com pessoas, é uma proteção que serve para todos. Eu mesmo estava vendo. É algo que deve ainda durar muito tempo a gente cruzar com pessoas usando máscaras, né? É um cuidado. E esses dias eu ouvi eu acho que foi a Lúcia Pelanda, né, a doutora Lúcia Pelanda, ou algum outro especialista dizendo que mesmo as crianças, mesmo que elas usando, que não seja da maneira mais correta, sempre é mais seguro para elas e para os outros o uso de máscaras. Ainda mais nesse momento que estamos indo para o final de pandemia, se Deus quiser que assim seja e que a gente consiga ter bons resultados e bons números, porque todo mundo já não aguenta mais. Uma curiosidade, esse período de vacina que a gente passou aí, né, da vacinação, como é que vai ser daqui para frente? Quem já fez as 3 doses, porque sabemos que provavelmente vai ser como a vacina da gripe. Durante todo o ano deveremos receber doses da vacina, deverá ser regular. A dúvida que eu fico é com relação a isso. Como é que vai acontecer daqui para frente esta programação? Vem chegando novas doses? Como é que isso tudo vai acontecer? Eu realmente não tenho visto nenhuma informação a respeito disso. Meio-dia, 20 minutos. Lembram dos atropelamentos que aconteceram em Tramandaí? Agora no domingo à noite. O Glauco tem informações, para quem não viu, olha, é assustador, no mínimo assustador. Um carro desgovernado, houve um problema de saúde com um motorista, ele já entra nesta curva, invadindo a calçada, atropela uma senhora no ponto de ônibus, passa por dentro deste bar, atropela esses 2 meninos e só não foi adiante porque o carro derrapou e bateu ali num poste. Né? E o Glauco tem informações sobre este acidente do domingo à noite em Tramandaí, né, Glauco? Isso, até porque 2 pessoas tiveram que ser levadas para o hospital, né, André? Bom, só para relembrar, então, domingo à noite a gente está vendo aí uma rua que fica no centro da cidade, que tem lanchonetes, enfim, o pessoal estava ali, não era nem 8 horas da noite, quando aconteceu este acidente, conforme informações da própria Brigada Militar. Este condutor aí, ele teve uma convulsão, ele tem problema de saúde e aí isso ocasionou este acidente aí. Nós temos, portanto, a informação de uma senhora que estava no ponto de ônibus, uma senhora de 60 anos, ela fraturou a perna. Foi atendida, ficou internada, mas já foi liberada do hospital. Portanto, esta senhora fraturou a perna. E este rapaz que está sentado aí de boné, ele acabou sendo também atingido por este veículo. Você vê que o amigo dele conseguiu sair ainda, conseguiu desviar, mas ele acabou atropelado e ele quebrou a perna na altura do joelho. Quer dizer, outra lesão relativamente séria também. Foi igualmente levado para o hospital, mas também liberado. A polícia, André, está sim investigando este caso. Por quê? Porque teve lesão corporal, tem que averiguar se realmente faz sentido essa declaração dos familiares de que o condutor tem problemas. Lembrando, o condutor de 25 anos de idade
que teria então um histórico de epilepsia, André. Lembrando que nesses casos, né, Glauco, há sempre uma exigência de... o motorista que tem um problema de saúde desse nível, ele tem uma periodicidade que ele precisa refazer exames, fazer um acompanhamento para liberar ou não, né, de poder dirigir, da carteira de habilitação. E esse caso, nós não temos os detalhes, mas está sendo investigado, portanto, pela polícia. Para quem não acompanhou, eu vou te dizer uma coisa, Glauco, poderia ter sido muito mais grave por questão de detalhes, porque esse menino aqui, iniciando que uma senhora foi atropelada ali no ponto de ônibus, teve fratura na perna. Esse menino aqui de boné vermelho, ele é arrastado pelo carro e é jogado contra o carro que está estacionado ali na calçada. Tanto é que a gente, né, fez um efeito... Borrou, né? Colocamos um efeito para não aparecer, mas ele jogado aqui do lado desse outro carro branco que já estava estacionado. Ele está aqui, ó. Aqui é a blusa vermelha dele, bem na roda de trás. Esta senhora grávida imediatamente pega o filho e todos correm para dentro desse bar. Então foi tudo muito rápido e olha, que bom que não foi nada mais grave, né? Desejamos aí pronta recuperação para todos que ficaram feridos. Agora, por muito pouco não poderia ter sido aí uma tragédia, hein, Glauco? Essa imagem, aliás, rodou o país, muita gente ainda comentando até pela gravidade, né? Pelo fato inusitado do lugar onde esse carro acabou invadindo, né? Agora, a boa notícia, eu repito, os 2 pacientes que estavam internados, ambos com fratura, agora em observação e já fora do hospital. Não, essa senhora, o que é o espírito materno, grávida e com o filho ali na rua, quando ela viu o carro, ela foi direto no filho, mas foi direto, ela nem precisou procurar. Ela foi direto, Glauco, pega pelas mãos e sai correndo. É impressionante, impressionante. Ali, ó, mais uma vez só para a gente encerrar a sequência, vem o carro, atropela uma senhora, atropela os 2 aqui, né, leva um deles e ela vai, e ela chega, olha aqui, ela bateu na parede, volta ali um pouquinho. Ela errou a porta. Ela errou a porta, gente. Olha, coitado, eu não tinha visto isso, eu não tinha visto. Ela entra e bate na parede e aí consegue entrar. Quer dizer, o desespero total. Seguimos adiante, meio-dia 24 minutos, atenção, olha só, você que nos acompanha, você nos ajuda a fazer o SBT Rio Grande, porque o telespectador chamou, a gente vai lá. Olha só essa história que vem da Restinga, na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Há um mês, o morador reclama do esgoto correndo em volta da casa dele. É, isto mesmo que eu disse, o esgoto do lado de casa. Há 30 dias, um morador convive com a água suja. O Guilherme Roquete foi até lá e vai contar pra gente o que está acontecendo, hein, Guilherme? Boa tarde, Gui. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha só, a gente está aqui em frente ao Beco 10, aqui na estrada João Antônio da Silveira, aqui na Restinga. Inclusive, vocês podem perceber aí que está chovendo por aqui, uma garoa fininha, mas a gente está aqui para acompanhar a situação dos moradores. Tá vendo essa sujeira toda que tem aqui atrás, André, que tu tá olhando agora aí, ó? Esse aguaceiro todo aí? Isso é um pouco da água da chuva, mas é muito água do esgoto que corre dessas casas que tem aqui. São cerca de 40 casas cujo esgoto corre aqui a céu aberto, André, por um simples motivo. Ele não consegue escoar, porque se vocês perceberem, vamos virar aqui, ó, Cristiano. Olha como essa parte aqui onde está ali o nosso carro, ó, e o tripé, é mais alto do que aqui onde eu tô. Não tem uma instalação de esgoto aqui. A gente foi lá dentro, nós já conversamos com os moradores que estão aqui, inclusive, nos acompanhando. A gente já entrou em 2 casas e, olha, vocês não têm ideia do que a gente vai mostrar agora aí na reportagem. Olha só. Meio-dia 26 e eu já recebo, a gente já vai mostrar a reportagem, eu já recebo da colega Yasmin Luz aqui, ó, sobre este esgoto. A resposta do DEMAI é que será feita uma reconstrução no local. Sim, já sigo. Deixa eu só terminar aqui, em seguida eu já chamo a reportagem. Ó, a resposta do DEMAI é esta: será feita uma reconstrução no local. O serviço está na fila para execução das equipes. O prazo interno é até abril. Pelo menos já temos aí uma posição do DEMAI. E agora na reportagem a gente vai detalhar o que esse morador e outras pessoas vêm sofrendo há pelo menos um mês lá na Restinga.
André, eu estou aqui na estrada João Antônio da Silveira, no Beco 10, para conhecer a piscina do Fernando. Olha só, estou passando aqui pela lateral da casa dele, a gente vai se aproximar no fundo, no pátio dele, e olha toda a água que está aqui, André. Olha só, percebe aí, ó, que está afundando, está ficando cada vez pior para a gente poder ter acesso aqui. E isso aqui, olha a situação aqui no fundo da casa do Fernando. Olha aqui a piscina do Fernando. O que é isso aqui, André? Tá vendo essa cor acinzentada da água aí, que já tá acima do meu calcanhar? Tudo isso aqui, André, é esgoto. O Fernando tá lá na frente agora e a gente vai conversar com ele. Vamos devagarinho agora, Cristiano, para a gente poder voltar de novo naquela posição. Porque a situação aqui é exatamente essa, uma verdadeira piscina de esgoto na casa aqui do morador da Restinga. Quando que esse problema começou? Bom, André, já tem alguns anos que os moradores convivem com essa situação. Mas o que aconteceu mais recentemente? Toda essa água que a gente está vendo aqui, ó, começou a se acumular no fundo das casas. E não é só aqui na casa do Fernando que a gente está tendo esse problema. Tem outras residências. Mas o Fernando está agora aqui na frente e vai nos dizer o seguinte, ó, Fernando. Quando é que começou exatamente esse problema? Tu tem ideia? E a tua casa está sendo abalada agora? Esse problema já começou já tem alguns anos, tá? E a minha casa realmente está sendo abalada, a estrutura dela está com várias rachaduras e eu tô com medo da casa cair e eu cair por cima de mim, né? Então aí eu vou perder a casa e minha vida junto. Fernando, e tu conseguiu fazer um protocolo lá no DEMAI ainda no dia 15 do mês passado, mas até agora sem solução? Sem solução. Eles falaram que como que não tem esgoto do DEMAI, eles não poderiam fazer nada. E até agora a situação é essa aqui. Só que não é só na casa do Fernando, André, que a gente tem problema. E a gente vai sair agora aqui para ir mais lá na frente do beco para mostrar a casa da Franciele. Só que enquanto a gente vai até lá, vamos mostrar o problema exatamente que a gente tem aqui na Restinga, André. Olha só. Tudo isso aqui era para ter uma linha de esgoto em que a gente está passando, era para ter exatamente um cano, né, um encanamento, só que os esgotos quebraram depois com o passar do tempo. E a linha, o encanamento, que deveria tirar toda a água daqui de dentro e escoar justamente para fora, né, levar isso embora daqui, não existe mais, não foi instalada ainda. Justamente por isso que o DEMAI, naquele comunicado que falou para o Fernando depois lá do dia 15 de fevereiro agora, disse que como não tinha esgoto não podia fazer nada por enquanto e que teria que se encaminhar lá para a solução do problema de forma definitiva. Mas por enquanto a gente ainda não tem exatamente um prazo. Tem outra casa aqui no beco que também está com esse mesmo problema, o mesmo problema do esgoto. E olha, André, não é de hoje que esse problema está acontecendo. Já tem, ó, muito tempo que a Franciele está convivendo com isso aqui, ó, com essa poça de esgoto, essa água cinza, suja, aqui na entrada da casa dela. Franciele, tu tem ideia, com licença, tu tens ideia quanto tempo que está isso aqui? Olha, já faz que eu estou morando na residência já faz uns 3 anos. E é todos os anos a mesma coisa. Só que não para por aí, André. Olha aqui dentro da casa da Franciele. Com licença, Franciele, podemos entrar? Olha aqui a situação que tá. A gente pode ver, por exemplo, ó, o piso tá molhado, tem algumas poças de água, tem uma poça de água ali, ó, mais perto da parede, embaixo da televisão, onde tá o André Rara ali, ó, na parede. Naquela parede ali tem uma poça de água. Só que, olhando assim, a gente até pode pensar, pô, mas choveu, de repente entrou água. Não, André, não é isso. Isso é água do esgoto, aquele lá da frente, que verte, que brota do chão aqui dentro da casa da Franciele. É isso, Franciele? Isso, exatamente. As caixas de esgotos lotam, né? E aí infiltra por baixo do meu piso, que vem encher a minha casa de esgoto. Daí meus filhos têm que se manter todos sentados no sofá, assim como os filhos da minha cunhada, né? Porque não tem como eles ficar com o pé nessa água. Inclusive, todos eles adquiriram bronquite e asma por causa disso, né? E a gente, por não ter condições financeiras de arrumar tanto a rua quanto dentro de casa, temos que ficar nisso, né? Aguardando uma solução. Exatamente. Perfeito. A gente vai ali para fora então, André, justamente para poder continuar conversando com os moradores. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem mostrado e relatado aí, né, pelos moradores da Restinga. É um problema que não é de hoje, mas pelo que eu compreendi, no último mês se agravou. A notícia que nós temos está na nossa agenda, Glauco. É a resposta do DEMAI. Sobre o esgoto, será feita uma reconstrução no local. O serviço está na fila para execução das equipes. O prazo interno é até abril. Estamos em março. E nós vamos seguir acompanhando.
Muita gente diz, mas será que é área regular? Será que isso? Será que... Bom, a questão é o seguinte, aí entramos num problema maior que precisa também ser resolvido e dada a essas pessoas uma condição digna de vida. Afinal de contas, o esgoto é algo que é básico, né? O básico que as pessoas precisam ter, porque é o mínimo questão de saúde. Gente, aquela senhora ali com 3, 4 filhos que não podem botar o pé no chão porque estão no meio do esgoto, literalmente pisando no esgoto, é uma situação inaceitável e a gente vai continuar cobrando do DEMAI. Por isso a gente pede que as pessoas que nos acompanham entrem na nossa página, façam uma publicação usando a hashtag SBT Rio Grande, que a gente vai lá e vai mostrar e exigir das autoridades uma solução. Então a gente pede, como fez esse morador, o Fernando aí da Restinga, relatando o problema grave deles com o esgoto. É algo que é inaceitável nos dias de hoje, nos tempos de hoje, um problema como que é o de saúde básica, que é esse esgoto a céu aberto há tanto tempo, invadindo casas, a estrutura das residências, é algo que não é aceitável e que bom que o DEMAI tem na programação até o bril para fazer o conserto, Glauco. Eu digo mais, saneamento básico, tá lá, pode procurar na prefeitura, lá, saneamento básico, não preciso dizer mais nada, é básico, pronto. Nós seguimos acompanhando, o Guilherme está lá, vai fazer mais algumas imagens, vai trazer para a gente e nós vamos seguir acompanhando e cobrando uma solução para esses moradores. 12h33, você já ouviu falar em pasta base? Não, Glauco, não, o Glauco já achou que era um doce. Uma pasta base, não, de amendoim, nada disso. É uma mistura usada por traficantes para fazer render a droga. Tem alto valor no mundo do crime. Quer ver? Acompanhe um giro de notícias. 2 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos neste carro. A substância usada para fazer render a quantidade de porções de droga. O motorista de 38 anos foi preso em flagrante. Ele trazia o material de Porto Alegre para entregar na Serra. A abordagem aconteceu ontem à noite em Caxias do Sul. Cadê a sirene do André? Mais apreensão de pasta base de cocaína. 100 quilos foram encontrados com um traficante em Osório, no litoral. Segundo a polícia, o material era avaliado em 10 milhões de reais. A droga era trazida de Santa Catarina e seria entregue em Guaíba. Carro roubado e carregado de cigarros made in Paraguai. 2 homens transportavam 5.000 maços quando foram abordados na BR-290 em Eldorado do Sul ontem à noite. A mercadoria seria entregue em Camaquã, no sul do estado. A carga foi avaliada em R$250 mil. O torcedor que atirou uma pedra contra o ônibus do Grêmio no dia do Grenal foi solto. O jovem de 20 anos ficou preso por 4 dias, mas a justiça concedeu um habeas corpus no domingo. Ele estava detido no presídio de Sapucaia do Sul, onde cumpria a quarentena obrigatória por causa da pandemia. A pedrada, no dia 26 de fevereiro, feriu o jogador gremista Vila Sante. O torcedor colorado está proibido de se aproximar de estádios de futebol em dias de jogo. Lembrando que no Grenal da quarta-feira ele estava dentro do Beira-Rio e acompanhou toda a partida. 12h35, atenção para esta imagem, hein? Preste atenção no que esse homem faz. Ele usa um cartaz para fazer o quê? Para ficar fazendo gracinha? Para levar algo de dentro deste local? Ou ele estava fugindo da sala de aula? Glauco, conta pra gente o que aconteceu. Agora, fala a verdade. Conta pra gente, narra pra gente em detalhes o que aconteceu. A câmera que até determinado momento conseguiu gravar, mas depois ele tapou a câmera com este cartaz, Glauco. E quando deu pra ver ali, a gente certificou. Não é estudante. Aliás, ele tá muito mais pra idade de André Har do que pra idade de Glauco Paz. Então, ele já é experiente. Já era pra ter aprendido. Já era pra ter aprendido. Um criminoso, portanto, ele invadiu uma escola de ensino infantil. Isso mesmo, escola de ensino infantil. E para não ser flagrado, usou um cartaz feito pelas crianças para cobrir a câmera de segurança. Olha aí, foi assim que ele tentou se esconder do fato. Não conseguiu. O homem furtou um celular, uma caixa de som e danificou a fiação. Isso aconteceu no domingo no bairro Olaria, em Canoas. Olha só o estrago que ele fez.
E este é mais um daqueles episódios que a gente, inclusive, já mostrou algumas outras situações inusitadas, né? Furto em igreja, furto no posto de saúde, inclusive com o funcionamento sendo afetado, né? A gente mostrou aqui na Zona Sul de Porto Alegre e agora, então, nessa escola infantil. Que coisa, Mas né? foi por volta de 3 da tarde, se é que o relógio ali está funcionando, acho que não, a escola não tinha ninguém então, né, Glauco? Não tinha ninguém. Ninguém estava no prédio nesse momento e ele se certificou disso, logicamente, e cuidou para tapar a câmera de segurança. Ali, ó, 14h52. E não estão nem aí. E olha, já tem uma dificuldade, todas as instituições de ensino já têm dificuldade financeira para se sustentar, se manter, né? E manter principalmente a alimentação de crianças. Aí entra um cara desses, faz o que faz para entrar, olha o estrago que fez, olha aí a porta, Glauco. Vai consertar uma porta dessa já tem que comprar a porta inteira, né? Porque estragou fechadura, estragou toda essa parte ali da madeira, olha ali o cadeado se arrebentou desse jeito, né? Destruiu o cadeado. Quer dizer, mais um caso em que uma escola, uma instituição de ensino, onde tantas crianças ficam ali, porque muitos pais também precisam trabalhar, e aí entra uma pessoa dessas e faz o que faz. Por que não vai trabalhar, Glauco? Ah, boa pergunta. Por que não vai trabalhar? Vai ganhar dinheiro Aliás, de tem o maneira feirão justa. do Cine lá, se ele tiver vergonha na cara, ele vai pro feirão. Como é que é, Glauco? Tem o feirão do Cine, se ele tem vergonha na cara, vai lá no Cine. Pois é, vai lá. E, aliás, o feirão do Cine, o Lucas mandou pra gente a quantidade de trabalhos. Ó, se ele estiver escutando, ó, tem para encanador, tem para auxiliar de almoxarife, para eletricista, encarregador de obras, pedreiro, auxiliar de produção, almoxarife, auxiliar de pedreiro, azulejista, montador de formas metálicas, ajudante de eletricista e por aí vai. São pelo menos 1.000 vagas que estão sendo oferecidas no Cine. Nós mostramos ao vivo há pouco a quantidade de pessoas. Pois vai lá, rapaz. Vai lá e vai trabalhar dignamente, como faz a grande parte da população. Poxa vida, mas que é isso? Muito bem, seguimos aqui. 4 ou 40? Se fossem 4, o número já seria alarmante. Mas foram 40. E é um número assustador e muito triste. Eu estou falando de 40 abusadores presos pela Delegacia da Criança e do Adolescente em Canoas, só no ano passado. E não para, não. No final, agora, da última semana, mais 2 foram presos, 2. Guilherme Roquette, conta pra gente essas histórias, o que vem acontecendo lá em Canoas, que não é exclusividade de Canoas, mas é um alerta para todos nós, Guilherme. Pois é, André, boa tarde mais uma vez. Olha, esses casos aí de Canoas, eles são tão repugnantes, mas tão repugnantes, que às vezes é até difícil quando a gente ouve as palavras do delegado Pablo Rocha, que a gente vai repercutir daqui a pouco. Deixa eu te contar, André, que na quinta-feira, aliás, na sexta-feira, de quinta é o outro, deixa eu te contar de sexta primeiro. Um homem de 35 anos, ele foi preso. Segundo a polícia, ele foi prestar serviço na casa dessas vítimas. Ele tinha um certo parentesco também, a casa era possivelmente de uma ex-companheira, enfim. Ele foi então até lá para prestar serviço, arrumar uma porta e instalar uma TV. Durante esse serviço aí da TV ou da porta, ele encostou numa menina e conseguiu levar outra para dentro do quarto. E quando ele levou essa outra menina para dentro do quarto, lá ele teria então cometido o abuso. As crianças acabaram se trancando num cômodo, chamaram a mãe e aí a mãe foi lá prestar depoimento. Depois, esse homem foi preso e olha só o que o delegado Pablo Rocha então nos diz nessa entrevista em que ele fala desse abusador. Ele, já preso, ele vem aqui e nos apresenta a seguinte versão. A versão de que a vítima, realmente ele acabou abraçando a vítima por trás, mas dentro do contexto de tentar arrumar uma porta, e que, como ele estava com o celular no bolso da frente, a vítima pode ter confundido o celular com o órgão sexual dele. Né? Algo que é quase, é bastante mendaz, né? Bastante mentiroso e é quase infantil isso. Mas, né, por obrigação, nós temos, por obrigação, oportunizar a defesa pessoal do investigado através do interrogatório, ele teve o direito de falar isso. E no momento em que foi fazer um concerto, veja o que disse o delegado, né? Guilherme, isso foi no momento em que ele entrou na residência para fazer o concerto, como dissemos ali, de uma porta, e imediatamente levou as crianças para o quarto.
E se essas meninas não tivessem se Exato, trancado no quarto e chamado a mãe, sabe-se lá o que teria acontecido, Guilherme? E esse homem, ainda de 35 anos, também é suspeito de ter cometido outros abusos a pessoas próximas dele, vizinhos e do círculo familiar. Mas teve um outro caso, André. Na sexta-feira, então, aliás, na quinta-feira, desculpa, tô trocando os dias aqui, mas vamos de novo. Na quinta-feira foi um tatuador preso lá em Canoas. Segundo a polícia, esse homem teria abusado das duas enteadas de 9 e 13 anos lá em Canoas. Os crimes teriam acontecido, então, no bairro Olaria. De acordo com a investigação lá do delegado Pablo Rocha, uma delas, inclusive, teria se mutilado, teria cortado partes do próprio corpo, e isso chamou a atenção da família depois desse abuso. Sabendo, então, que as filhas estavam sendo abusadas, estavam sendo vítimas, a mãe se mudou lá de Canoas para Santiago. E esse homem foi atrás para continuar, André, amedrontando essas meninas. Além disso, uma outra situação aconteceu. Essa menina, ela precisou se recuperar depois de ter se machucado e ela ainda tentou tirar a própria vida. Foi encaminhada depois para um tratamento psicológico e ela precisa ainda hoje de acompanhamento porque ela entrou num quadro de depressão muito profundo. E o local que esse homem, então, aí preso na quinta-feira, usava para cometer os abusos seria o próprio estúdio de tatuagem em que ele trabalhava. Vamos ouvir o que disse o delegado a respeito do tatuador. E após a tentativa de suicídio, se verificou que continuavam as automutilações. Ela foi retirada do seu contexto onde ela residia, ela foi abrigada numa casa de passagem, e com tratamento psíquico a gente conseguiu verificar que essa tentativa de suicídio e essas automutilações, elas tinham origem no sofrimento intenso que ela experimentava em face de estar sendo estuprada pelo vizinho, sistematicamente. Fomos investigar o vizinho, aprofundar as investigações, vimos que também ele estuprava duas enteadas dele, também de 11 e de 13 anos. Que isso, gente, que isso. E esse foi preso também, né, Guilherme? Sim, também foi preso, André. E entre esses 40 suspeitos de cometerem abusos contra crianças lá em Canoas, a gente tem que lembrar também, André, de mais dois casos. O primeiro deles, aquele lá de novembro do ano passado, quando os vizinhos começaram a desconfiar, num condomínio de classe média alta, inclusive, André, de que os próprios filhos estavam sofrendo algum tipo de abuso. O morador, então, ele percebeu atitudes na filha e foi, então, que a menina acabou confirmando que o abusador era o pai, aliás, era o próprio amigo do pai dessa criança, ou seja, um conhecido da família que também morava no mesmo condomínio e que, por sinal, André, era um advogado, acabou depois então sofrendo uma operação policial na casa dele. A gente teve várias situações. O advogado, ele acabou sendo preso, a polícia chegou na casa dele, apreendeu notebooks, também celulares, que podem ter provas contra a vítima. Pelo menos nesse caso aí, André, 2 crianças teriam sido vítimas desse advogado e o processo, a investigação continua. Ele deve ser depois, né, ir para julgamento, Ministério Público, enfim, e todo o trâmite. Mas não foi só esse aí, André. Tem um outro caso mais recente que a gente fala na sequência. Em seguida volta o Guilherme. 12h e 45 minutos, faltando 15 para 1. Agora põe a sirene de novo. 14 pessoas presas, 14 mandados de prisão. Numa operação policial que aconteceu na madrugada de hoje em Porto Alegre, os traficantes traziam droga do Paraguai para abastecer as principais bocas de fumo aqui da capital gaúcha. Não é mesmo, Lucas? E a operação de hoje, André, mirou apenas as lideranças desses grupos criminosos. Tanto lideranças que já estão isoladas em presídio federal e agora vão ficar com mais um processo aí nas costas, como também pessoas que estavam aqui pelo Rio Grande do Sul, nas cadeias, coordenando o crime ou até mesmo nas ruas. Tanto é, André, que desses 14 presos, 8 já estavam dentro do sistema prisional. E o que esses criminosos faziam, André? Além de traficar, além de ordenar homicídios, de controlar muito da vida das pessoas, eles criaram, André, um poder paralelo nas comunidades, como nos explica o delegado Alencar Carraro. Então, muitas vezes, elas determinam linhas de ônibus, elas determinam paralisações de ônibus, quando há, eventualmente, prisões de lideranças. Elas organizam festejos em datas comemorativas, patrocínios com time de futebol. Então, infelizmente, é um poder paralelo.
Meio-dia e 47, tá aí a palavra do delegado desta operação, 14 mandados de prisão. Lembrando que desses 14, 8 já estavam presos. E será que de dentro da cadeia, hein, Lucas, eles também emitiam ordens, coisas desse tipo? Desses 8, André, 5 estavam nos presídios aqui do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que não existe bloqueador de telefone, tem um descontrole. Então esses 5 continuavam sim, de dentro da cadeia, ordenando o crime. E até esse, André, eram os objetivos da operação de hoje. Conseguir investigar mais a fundo esses criminosos para tentar enviar eles para as penitenciárias federais fora do Rio Grande do Sul, como é o caso do Jura, do Peixe e também do outro que é conhecido como Rato, os 3 alvos de hoje que já estão nessas cadeias federais. E lá, André, essa sim, te garanto que lá dentro eles não conseguem mais ordenar nada. Ficam completamente isolados. Não tem celular, não tem visita, não tem qualquer forma de comunicação. Então, quando se vai para a penitenciária federal, o preso de fato fica isolado. Os que estavam aqui no Rio Grande do Sul continuavam, claro, de dentro da cadeia, ordenando crimes para o lado de fora. Bom, mas aí tem mais um argumento para manter principalmente o preso que está, esses em presídios federais, também um argumento para mantê-los nesses locais, né, Lucas? E até por isso, André, a polícia fez questão de indiciar, de responsabilizar esses presos na operação de hoje. Não que eles ofereçam ainda alguma ameaça lá dentro neste momento, mas ao se colocar mais uma prisão preventiva, é mais um elemento para ali na frente eles ficarem um tempo a mais nas penitenciárias federais, como é o caso do Jura. E tem uma condenação de 74 anos, acusado no crime de grande repercussão, que é a morte do então presidente do CREMERS, Marco Antônio Becker, no ano de 2008, que recentemente até foi para o semiaberto, ele voltou para as ruas, foi preso e a polícia conseguiu isolar ele na penitenciária federal. Só que ele pode voltar a qualquer momento, André. Daqui a pouco vem uma decisão que faz com que ele retorne ao Rio Grande do Sul. Então, o que pretende a polícia? Responsabilizar ele para ter mais um elemento para que essa decisão demore mais para acontecer. Meio-dia e 49 minutos. Para quem está nos acompanhando, nós estamos explicando o resultado de uma operação que aconteceu, uma operação policial na manhã de hoje, madrugada de hoje, aqui em Porto Alegre. 14 presos, lembrando, 14 mandados de prisão, porque uma boa parte já estava presa, né? Pelo menos 8 presos já, né, Lucas? 8 desses 14, 8 já estavam presos, 3 em prisão federal, outros 5 aqui, e os demais, portanto, foram presos hoje. Nas imagens, aí a gente vê a operação que começou na madrugada, tudo acompanhado pelo SBT, acompanhado pelo Lucas, e aí as imagens da própria polícia, imagens aéreas de drones, captando, né, durante a investigação, toda a movimentação de como agiam esses criminosos. Tem uma hora que aparece vários sentados num banco, tem um que atravessa a rua com uma roupa vermelha, né? Quer dizer, a polícia ia fazendo todo esse controle para identificar a maneira como eles agiam. Tem um que desce com uma escada ali. O que a gente pode falar dessas imagens, Lucas? Então, André, são imagens de monitoramento na região da Vila Renascença, onde inclusive a gente acompanhou a operação de hoje. A polícia faz esse levantamento prévio para saber as rotas de fuga, onde ocorrem os pontos de tráfico, locais daqui a pouco de possíveis confrontos. Então é tudo estudo, planejamento para a operação policial e, claro, dessa forma eles conseguem monitorar quando tem alguma movimentação estranha. Agora, André, rapidamente, queria até pedir para o pessoal colocar na tela, tem uma imagem de um rapaz com camiseta do Flamengo. É um preso de hoje, ele está com uma camiseta do Flamengo, não sei se apareceu aí. É uma prisão que a gente acompanhou hoje lá na região da Vila Renascença. Olha o curioso, André. Repara na camiseta que ele está usando. Está escrito, inclusive, atrás, Poinho da Rena. Isso. Algo assim. Tá aí, olha o curioso. Ah. Em uma apreensão recente da polícia, André, a polícia interceptou algumas imagens. E olha a imagem que foi interceptada. A imagem interceptada. Tá vendo? Uma camiseta do Flamengo com um revólver em cima. Essa imagem foi interceptada
antes pela polícia. Certo. E o curioso, hoje quando os policiais foram realizar a prisão, Tava com a camisa. o cara estava usando a mesma camiseta, ou seja, confirmando que era ele. Olha ali, ó, estaria ele usando a camisa, né? E a imagem que tinha sido captada em uma outra operação era essa aí. E aí confirma, portanto, a identidade dele. Para a gente encerrar, Lucas, tem numa dessas imagens aéreas de drone, parece que eles estão fazendo uma refeição juntos, né? Aí eles estão num banco, mas depois vai aparecer uma imagem que eles estão, me parece que fazendo uma refeição, ou seja, eles marcavam, tinha um local ali que eles passavam praticamente o dia e noite. Não sei se tu podia explicar, ainda não é esse. Eu entendi que fazendo refeição ou talvez distribuindo drogas, não sei. O que tu consegue nos ajudar a identificar? Quer ver? Ó, logo em seguida vai aparecer. Tem aí várias movimentações na comunidade, né? Eles ali caminhando, disfarçando, enfim, o drone gravando tudo. Aí, ó, tem uma mesa. Há uma mesa, pode deixar na sequência, e eles todos próximos dessa mesa. Tem alguma informação sobre isso, Lucas? Provavelmente, André, planejando algum tipo de ação ou até mesmo monitorando o ponto de tráfico de drogas. São várias bocas, vários locais de venda de drogas ali e eles ficam sempre no entorno. Então o que a polícia faz? Sobe esse drone bem alto e aproxima com um zoom para ter noção de como é a movimentação nesse ponto de tráfico de drogas. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate. As informações desta operação, portanto, aqui em Porto Alegre na manhã de hoje, 12h53. Olha a imagem. Um carro invadiu uma loja no centro de Passo Fundo. Ô, Glauco, conta pra gente o que aconteceu nessa loja aí, hein? Olha, eu fiquei olhando aqui para ver se não tinha uma rua ali perto para ele ter entrado errado, porque me pareceu tão natural o movimento de dobrar à esquerda. Só que não foi nada natural, invadiu a loja simplesmente, um acidente durante a madrugada em Passo Fundo. O carro simplesmente deu essa guinada, a gente vê a imagem aí, ó, e tem a imagem interna. Ele simplesmente atropelou uma motocicleta que estava ali dentro, mostruários, enfim. Como eu disse, aconteceu de madrugada, nós fomos atrás da polícia, até porque na sequência da imagem a gente observa viaturas da Brigada Militar que passaram naquele local ali, mas não obtivemos resposta da Brigada a respeito de por que este carro aí invadiu esta loja e se este motorista ele foi localizado, responsabilizado, enfim. O fato é que chama muito a atenção, né? Invadiu, ele deu ré e saiu do local, ou seja, não deve ter se machucado, logicamente, deu ré ali, deixou tudo destruído e foi embora esse motorista, lembrando, esse acidente que aconteceu em Passo Fundo. Não sei se perdeu o controle do veículo, algo parecido com o que aconteceu em Tramandaí, André. O fato é que ele simplesmente entrou como se fosse numa garagem. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. De celulares, é uma loja de celulares, pelo que eu entendi, tá? Parece, de celulares, tá aqui ó na placa. Aí e a loja tem ali o balcão. Não parece proposital esse acidente aí, ô Glauco? Mas daí ele deu ré e foi... Bom, pode ser. Não sei aqui, tô achando muito estranho, sabe? Não sei, não parece que ele tenha derrapado, né? Ele vem... Pois é. Bom, a polícia vai investigar e vai descobrir. Mas em algum momento me passou pela cabeça que pudesse ter sido proposital. 13h22 da madrugada, né? 13h22. E o detalhe, ele sobe no meio-fio, né? É. Ele sobe no meio-fio, porque não é entrada de carro ali, e tipo vai assim, direto nesse espaço aí. Tá vendo, né? Pois é, parece até que conhecia, né? Porque ele entrou e o carro não teve grandes estragos, tanto é que ele deu a ré, parecia que estava saindo para trabalhar, né? Deu a ré e não se assustou, porque ele poderia ter parado assim, tomado um ar, pedido ajuda, se fosse um acidente, pode até ser que tenha sido, tá? Eu tô só levantando aqui, eu sei que o Glauco tá com o dedo ali na orelha, né? Uma pulga atrás da orelha, né, Glauco? Eu tava arrumando aqui, para ouvir melhor o Luciano. Mas aí, eu fiquei curioso, acho que a gente vai descobrir. Porque se fosse mal súbito, alguma coisa, como a gente viu lá em Tramandaí, né? Dificilmente ele daria ré tão rapidamente assim para sair do local, né, André?
Essa é a questão que fica. A gente lembra daquele caso que nós mostramos há pouco, né, em Tramandaí, onde aquele condutor, aquele motorista, ao que tudo indica, passou mal, teve mal súbito, teve uma convulsão, enfim, pelo histórico contado pela família, e lá ele precisou receber atendimento. O motorista recebeu atendimento. O caso está sendo investigado pela polícia lá em Tramandaí. E encaixou direitinho ali. E nesse caso aí não indica o que seja né, a causa deste acidente aí. Não sei, às vezes me parece, porque ele parece que sabia, que conhecia e que era exatamente ali que entrava. E tem aquela moto, viu? Tem uma moto dentro da loja, né? Bom, essa aí ficou completamente destruída. Entrou. E não era para assaltar, porque senão teria levado o celular, já que ele entrou ali com os telefones todos. Deve ser ali os telefones, né? No balcão. Não sei. Mostruários, né? Fiquei curioso. 1h57, chegou o grande momento. Dia 20 de março acontece o Universo Alegria, um festival cheio de música boa com Barões da Pisadinha, Maiara e Maraísa, Jorge Mateus e muito, muito mais. E o SBT vai garantir o teu lugar. A gente tem agora, são quantos pares de ingressos? 2 pares de ingressos, é isso? 2 pares de ingressos para os 2 primeiros que ligarem para o número 3230-5200. Põe na tela. Agora sim, a nossa telefonista que está lá na recepção já me disse ontem, se prepara, porque André, quando começa a falar, o telefone não para. 3230-5200. Daí o telefone desses 2 pares de ingressos para o Universo Alegria vai ser no dia 20 de março, abre às 10 horas da manhã e os shows começam a partir do meio-dia. Coloca um pouquinho aí. Esse é o Thierry? Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Muito bem, e agora a gente vai falar de esporte. É isso aí, hoje à tarde no SBT a bola vai rolar para um jogaço na Liga dos Campeões da Europa. Manchester United contra Atlético de Madrid. Não é mesmo? Glauco Paz em Manchester. Campo. E também Matheus Schenck. Como é que é? Manchester. Yes. Manchester United contra o Atlético de Madrid. Pois Madrid. Madrid. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, todo mundo. Andrew. Glauco é meio difícil, né? Glauco. Mas enfim, hoje tem Champions League aqui no SBT. Na partida de ida foi 1-1 para Atlético de Madrid e Manchester United. Diego Souza apareceu no gramado ontem, fez alguns exercícios leves com a bola, mas tem otimismo no Grêmio para que ele jogue o Grenal do sábado, viu? Vai virar aquele baita mistério, não acha? Tu achas? Vai. Não sei, hein? Acho que esse tempo de mistério assim já foi. Todo mundo tá vendo que ele tá treinando. Mas tá todo mundo vendo que ele tá aí. Já foi. Rapaz. Tá bom. Eu acho que nesse lado não vai ter mistério. Eu acho que o Diego Souza vai pro jogo. Quem não vai pro jogo é o Thiago Santos, né? Que ontem eu te falei, Glauco. O torcedor gremista tem que ficar preocupado. O Thiago Santos pode ser titular no jogo de volta porque o Jassante foi convocado. E o corneta sou eu. Tá bom. Não, mas é verdade. Tá e bom. a gente preparou uma tela para comparar como é o Grêmio do Roger Machado com e sem Thiago Santos. Sem Thiago Santos, tá? 2 jogos, 2 vitórias, nenhum gol sofrido. Isso é um fato. Eu tô corneteando, isso é um fato, não é? Não falei nada? Eu falei alguma coisa? E com o Thiago Santos, sabe como é que é? 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas e 5 gols sofridos. Glauco, eu não tô corneteando, eu estou passando informação. Eu sei disso, eu não tô corneteando. Você tá imaginando que eu tô corneteando, não tô. Não, que isso. Longe de mim. Não. Mas enfim, vamos falar de Internacional, porque o Inter tá contratando atacante, tá? O alemão, jogador que disputou o gauchão pelo Novo Hamburgo, ele tá dando passe aí, pro Michel Renner, pro Novo Hamburgo contra o próprio Internacional, nesse gauchão. Jogador de 23 anos, vem do Avaí, ele estava no Novo Hamburgo, mas emprestado pelo Avaí, assina até 2023. É o Inter apostando em garotos, jogadores mais baratos, que se destacam no estadual. Acho uma aposta válida, né, Glauco? Olha, muito se critica o fato de que a dupla Grenal não busca reforços no interior, como acontecia antigamente, né?
Bom, vamos dar esse crédito, né? Esse voto de confiança. É jogador para compor grupo, já mostrou que tem uma determinada qualidade, mas não é para ser titular, né? Mas precisa de jogador assim. O Inter trouxe um cara que é para ser titular, me parece, ali no setor direito. Inclusive, ele foi apresentado hoje, tá? Que é o Wanderson. O Wanderson chega para ser titular. A gente está vendo imagens da apresentação dele. Ou eu estou equivocado, Glauco Paz? Não, vem com credenciais suficientes para ser titular, vem com valor investido suficiente para ser titular. Agora, isso é teoria. Olha só, até você falou aí dos valores, tá? Ele vem emprestado lá do Krasnodar da Rússia até o final do ano. O Inter vai ter que pagar mesmo que não fique com ele, tá? O Inter chegou ali em dezembro, quer ficar com o Wanderson em definitivo? Paga 4 milhões de euros, 25 milhões de reais. Não quer ficar com o Wanderson, não aprovou, paga 1 milhão de euros. O Inter vai ter que pagar de qualquer jeito, tá? É engraçado como se fala em milhão pra cá, milhão pra lá. Eu nem sei quanto custa isso aí, cara. Não tenho nem noção desse negócio. E que faz falta 72 milhões de reais, Glauco? Eu nem sei o que é isso, cara. Faria falta Acho que sim. Acho que sim. Sabe por que eu pergunto de 72 milhões? Nem imagino. Porque esse é o valor que o Fluminense, que está vendendo o Luiz Henrique, vai receber por essa venda. Fluminense amanhã vai ser atração aqui no SBT. Opa! Fluminense contra o Olímpia na Libertadores. E esse cara que está fazendo esse golaço, o Luiz Henrique, atacante de 21 anos, está indo para o Betis da Espanha por 72 milhões de reais. Está sendo a grande notícia no Rio de Janeiro. O time do Abelão está ganhando uma fortuna por um cara que mal jogou, Glauco. Vamos dar o desconto com a questão do dólar, né? Que o dólar, do jeito que está, então as vendas elas aumentam ainda em reais em relação ao que era antes. Mas é baita jogador, viu? Baita Inclusive, jogador. Destacando, tá? Ele ainda joga amanhã aqui na tela do SBT, Fluminense e Olímpia, Olímpia e Fluminense, jogo no Paraguai. E quem falou sobre essa venda foi o Abel Braga. Vamos ouvir esse trechinho do Abelão? Bora lá. Isso é a razão de todo grande clube sobreviver. Só isso. Eu trabalhei no Inter lá, lancei o pato do Mundial de Clubes contra o Barcelona com 17 anos. Não deu 2 anos, o garoto saiu o Fob, saiu o Luiz Adriano. E sai em todos os clubes. Né? Isso é a salvação, cara. É a salvação que tem. Sobre o menino, problema zero. Acho que ele vai encarar com seriedade. Porque ele gosta de onde ele está, ele gosta dos colegas, ele gosta do torcedor. É aqui, ó, para se despedir então, ó. Tá bom? Tchau. Não temos mais tempo para nada, né? Não. A gente volta amanhã a partir das 11h30, hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalho. Obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau, Matheus. Tchau, Glauco. Até Beijo.